Olá, bem-vindos a mais um programa da série O Estudo do Evangelho à Luz do Espiritismo, veiculado na FEB TV. Hoje nós estamos estudando o capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, chamado Bem-aventurados os aflitos. E aqui a gente começa, como sempre, né, Célia, fazendo uma leitura dos versículos, estudando sobre a estrutura do capítulo. Você quer comentar um pouquinho sobre isso? Sobre o capítulo em si? Eu gostaria de falar um pouco sobre o trabalho de Kardec, porque a gente chama o Kardec de codificador. Realmente ele fez todo um trabalho de estudo, de análise, de encadeamento de ideias. Não foi ao acaso que ele foi colocando. Então, ele começa, e a ordem dos ensinamentos, muitos confundem que é a ordem cronológica da vida do Cristo, mas, na verdade, o primeiro capítulo do Evangelho, que ele fala, não vim destruir a lei, Jesus dá essa recomendação no último dia para os apóstolos. Então, ele não segue a ordem cronológica. Mas é interessante a gente analisar que o capítulo 1, que não vim destruir a lei, aí a gente vem... Capítulo 2. O capítulo 2, meu reino não é deste mundo. Capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu pai. E o capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, tratando a reencarnação. Então, são leis que nós temos que cumprir. Então, ele colocou toda a base nesses 4 capítulos. E o capítulo 5, que é o que nós estamos comentando agora, ele começa com a bem-aventurança. E qual é a bem-aventurança? Aos aflitos. E quem são os aflitos? Somos todos nós. Então, ele dá a base imutável e aí ele vem com o consolo aos aflitos. Então, é um encadeamento muito interessante esse que Kardec faz na composição do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando ele começa as bem-aventuranças, ele coloca esses bem-aventurados aflitos, que não é a primeira, porque a primeira bem-aventurança é bem-aventurados os pobres de espírito. Mas ele coloca essa primeiro e coloca um capítulo fundamental, que é o Cristo Consolador. O Cristo Consolador. Que é o capítulo 6. Aí só depois que ele retoma a ordem das bem-aventuranças. É muito interessante ele dar uma ênfase nessa bem-aventurança e linká-la, né, vinculá-la ao Cristo Consolador. Né? É muito bonito. Vocês isso, estão aflitos hoje, mas tem o Consolador. É o Consolador prometido. Que esse aqui... Tirando a questão da coletânea das preces, é o maior capítulo, não é? É o maior capítulo do Evangelho. Capítulo número 5. O consolo tem que ser grande mesmo, né? Precisa. Mas Ismael, você tinha preparado alguma coisa sobre o conceito de bem-aventurança, né? Isso, Haroldo, bem-aventuranças, bem-aventurados os aflitos, é traduzido como, às vezes, felizes, ditosos, né? Eu acho interessante a gente refletir sobre o conceito de felicidade, acima de tudo, porque nós estamos no Ocidente, é uma linguagem do Oriente, uma linguagem hebraica, né? Que está recheada de um contexto cultural diferente, e que a noção judaica de felicidade difere um pouco do nosso enxergar. Do Ocidente, aquele enxergar de felicidade como um alcançar de prosperidade material, né? Que era muito também uma noção grega também, né? Quando a gente vai pegar no grego Macário, felizes e ditosos nesse sentido também, né? De adquirir, num contexto final, uma prosperidade, e em detrimento de, já numa visão mais hebraica, uma caminhada, né? Um processo, uma jornada. Né? E eu lembro, por exemplo, da frase do Gandhi, que ele diz que a paz, na verdade, é o caminho, né? Não o fim, né? Não há caminho para a paz é o caminho. A paz é o caminho. Então a gente poderia parafrasear e dizer que felicidade, né? Da mesma forma, né? Não há caminho para a felicidade é o caminho. É o caminho, que deve construir essa bem-aventurança, né? Porque se a gente for colocar para longe, né, como se fosse algo... Obviamente, o Kardec vai trazer num dos itens um texto belíssimo sobre como a felicidade ainda não é deste mundo.
uma felicidade não é característica ainda do ser que habita nesse mundo em transição. Eles até usam o termo, né? Não é a calma do Mar Morto, né? A paz do Mar Morto, não é isso? Não é, a felicidade não é a É paz curioso do Mar porque Morto, né? a gente aprende com os espíritos que a felicidade, a euforia do ser está relacionada com a sua capacidade de ser útil. Útil à vida. Porque a pessoa se inutiliza e ela adoece. Quando ela não está inserida nas leis, no movimento das leis, na aplicação das leis, ela adoece. Então, quanto mais ela se sente útil, por isso que o bem dá um bem-estar muito grande para o indivíduo. Ele se sente, ele se valoriza. É ele que se valoriza. Porque a gente fica transferindo, né? Essas aflições que a gente vive, é a enfermidade do ser, quando ele fica exigindo tudo, na verdade, ele precisa aprender a sair de si, né? Ismael, a partir disso que você comentou, eu me lembrei de um ensino do Honório Abreu, que ele dizia que a felicidade não pode ser um ponto que você atinge na evolução, porque isso estaria em desacordo com a sabedoria e com o amor de Deus. Porque todos que não estivessem naquele ponto, ou a partir daquele ponto, experimentariam um processo de aflição constante. Então, a felicidade é um ajuste. É no piso em que você se encontra, a sua conduta, a sua ação ser compatível com aquilo que a sua consciência já despertou, com aquilo que ela já absorveu. Então, é esse estado de ajuste que garante a felicidade. E aí lembra um pouco os orientais, sobretudo os budistas, né? Que eles dizem do estado de presença. Você estar 100% presente no que faz. E conseguir extrair a felicidade, porque essa grande felicidade ela é uma soma de pequenas luzes, né? E às vezes a gente fica esperando grandes atos, grandes demonstrações de luz, que na verdade são pequenas também, né? A luz verdadeira ela é constante. Então é atingir um estado mesmo daquele equilíbrio do ângulo lá que o Afonso comentou num outro programa, do ângulo reto lá, da verticalidade do amor, da horizontalidade do entendimento, e a gente conseguir ajustar aquilo que a gente já sabe, porque quando você vive em desacordo com o que você já percebe, isso gera um desajuste interior, né? E aí não é uma caminhada, é uma caminhada trôpega, né? Não é uma caminhada adequada, né? Aí tem uma questão sobre esse termo do bem-aventurado, que é uma coisa que eu sempre tive, antigamente eu sempre tinha uma dificuldade de entender por causa justamente dessa definição que dá em dicionário. Essa questão de você olhar a bem-aventurado, feliz, merecedor da graça divina, aquela coisa meio presentista quase. Aí, para tentar entender, até em função das leituras dos livros de Emmanuel, eu separei os dois termos, bem e aventurado. Aí o bem, fui ver, vamos ver o que significa no dicionário. Aí as definições de bem são muito vagas. O dicionário não define muito bem o que é bem. Ele fica aquela coisa, coisa boa, é muito bom. E fica nessas adjetivações. Você não chega numa essência. Aí eu tentei fazer por oposição. O bem é o quê? O oposto do mal. Aí qual é o maior bem que a gente conhece, até do ponto de vista da doutrina? É o amor e a lei divina de amor, que é aquela lei que rege o universo. Então é interessante. Então isso bem, lei de amor, etc. Aventurado. A gente vai no dicionário, olha o sinônimo, é ventura. E ventura a gente vai ver da ideia de destino. Então quando a gente pega, então, aventurado é destino. Então seria uma pessoa, um espírito destinado ao bem. Destinado a esse processo de harmonização, a essa lei de amor. E a harmonização passa por essas dificuldades. O processo de depuração. Exato. E Kardec, inclusive, ele vai dizer que o que a gente tem dificuldade com essa questão da aflição é porque as pessoas não têm essa perspectiva do espírito imortal. E a ideia da reencarnação. Ele fala que é a falta da ideia de reencarnação que deixa as pessoas desesperadas para querer tudo nessa vida. Exato. Tem até uma mensagem do Emmanuel que a gente separou. Essa está só no Reformador, de 1952, página 14, que é Não te aflijas. Aí o Emmanuel diz assim: não te aflijas diante do quadro de lutas que te arrebatam ao torvelinho das provas inevitáveis, porque a inquietação destrutiva
nada constrói em benefício dos semelhantes. Quando Jesus proclamou a bem-aventurança aos aflitos, não se reportava aos espíritos insubordinados e impacientes, que elegem o desespero e a indisciplina por normas regulares de reação. Referia-se, antes de tudo, aos que se acham aflitos por ajudarem o engrandecimento coletivo, por se converterem realmente à luz eterna, por se consagrarem à caridade e, acima de tudo, por se dominarem, transformando-se em veículos de manifestação da vontade do Senhor. Então é um outro gênero de aflição. Não é qualquer aflito. Não é o insubordinado e impaciente, né? É o que está na luta consigo mesmo, que está domando suas más inclinações, se transformando O num Chico veículo. tem até uma fala, eu não lembro onde, que ele diz que a disciplina é o veículo da libertação. Todo mundo acha que a disciplina é uma prisão, é um sacrifício. É a chave da porta, né? E ele diz que quando a pessoa é disciplinada, ela se sente livre. Exatamente. Então a disciplina é a porta para a libertação. A libertação. E com isso nós encerramos esse bloco. Convidamos todos para uma pequena pausa e voltamos em seguida estudando o capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Voltamos ao segundo bloco, em que estudamos o capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Bem-aventurados os aflitos. Nós comentávamos sobre a disciplina, a importância da disciplina, do autocontrole, mas agora seria interessante falar um pouquinho desse arranjo que o Kardec fez dos versículos. Ele junta vários versículos e coloca sobre um nome aflito. É interessante isso, né? Porque é bem-aventurados os que choram. Voltamos ao segundo bloco, em que estudamos o capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Bem-aventurados os aflitos. Nós comentávamos sobre a disciplina, a importância da disciplina, do autocontrole. Mas agora seria interessante falar um pouquinho desse arranjo que o Kardec fez dos versículos. Ele junta vários versículos e coloca sobre um nome aflito. É interessante isso, né? Porque é bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os famintos e sequiosos da justiça, porque serão saciados, os que sofrem perseguição. Então, ele agrupa aí vários gêneros de sofrimento, mas sofrimento daquele que está servindo ao bem comum. É interessante. Olha, nós temos a conotação espírita da expiação e da prova. Ninguém vive nesse mundo sem passar vicissitudes, porque não é na comodidade pessoal, personalista, que o indivíduo se realiza, né? Então, as adversidades surgem e dão a dinâmica da vida, do aprendizado que a gente precisa, porque nós estamos começando a jornada, né? Em direção ao infinito. Então, a gente lembra daquela parábola do festim de bodas, em que o indivíduo não se prepara e ele colhe o processo expiatório dele, sendo atado de mãos e pés, ou seja, ele fica sem mobilidade, sem escolha. É a imagem da falta de escolha. E a gente vê aqui os que sofrem, os que choram.
Porque eles, na verdade, nessa condição, todos nós estamos sendo sensibilizados. E a gente desmonta o império do eu. Porque ele vai falar assim, mas ai de vós ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Porque às vezes a pessoa fica tão iludida e ela acha, e muitas vezes até pisando sobre os outros, né? E ela acha que ela tem o reino dela, mas é muito transitório, passa. Então a gente vê que a enfermidade, a perda de um ente amado, situações, né, que tiram a riqueza e até a desencarnação, que é o supremo momento de aflição. Então são reflexões bonitas. E é um conjunto que Kardec faz, em que ele levanta dados pela visão espírita, profunda. Ele faz um diagnóstico desse processo todo, mas sempre com aquele tom do consolo. Exatamente. Né? Exatamente. É bonito o contexto todo. E tem uma coisa que chama atenção, que é o item causas atuais das aflições. Que o Kardec vai fazer uma distinção entre aflição decorrente de processos que fogem do nosso controle, daquelas aflições que são puramente consequência da nossa intemperança. E aí ele escreve bonito, ele diz assim, quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho, de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder, ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões desgraçadas porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade? Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo o gênero? Interroguem friamente suas consciências todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifique se, as mais das vezes, não poderão dizer, se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. A quem então há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? E aí a gente vê a importância mesmo de um processo de reforma interior. Né? Porque a criatura reformada, ela elimina aí um grande percentual de aflição. A criatura que está num processo intenso de reforma interior, ele se forra de muitas aflições. Nesse capítulo, Kardec tem, quando os espíritos vão falar das categorias de mundos, ele faz bem uma diferença entre provas e expiações. Muito interessante, quando ele fala assim que a expiação, você vem quitar um débito que você já adquiriu. E a prova, você vai estar sendo colocado à prova para caminhar na sua evolução. Então ele faz essa diferença, porque todo mundo fala, nós estamos no mundo de provas e expiações, a caminho da regeneração. E todo mundo coloca prova e expiação no mesmo patamar. No balaio. E não é. Tem espíritos que estão aqui para expiar. E outros vêm para provar a sua fé, a sua capacidade, as suas aquisições espirituais, para ele passar para um patamar adiante. Então é bom a gente ver, nesses aflitos todos, tem essa diferenciação. Essa diferença, é verdade. E tem essa ideia até dos tormentos voluntários, que o Fenelon vai trazer numa mensagem que vincula com aquilo que o Haroldo disse, que é bem essa ideia de aonde está seu coração. O que você busca, dependendo do que você busca, você puxa tormento para si. Aí é uma aflição voluntária. E ele vai dizer, no item 23 desse capítulo, vive o homem incessantemente em busca da felicidade, que também incessantemente lhe foge, porque felicidade sem mescla não se encontra na terra. Entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável da vida terrena, poderia ele pelo menos gozar de relativa felicidade, se não a procurasse nas coisas perecíveis e sujeita às mesmas vicissitudes, isso é, nos gozos materiais, em vez de a procurar nos gozos da alma, que são um prelibar dos gozos celestes, imperecíveis. Em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real deste mundo,
ele se mostra ávido de tudo o que o agitará e turbará, e coisa singular. O homem, como que de intento, cria para si tormentos que está nas suas mãos evitar. Muitas vezes a gente acha que a aflição vem só como um resgate de um pretérito muito distante, né? Exatamente. Quando, na verdade, o hoje a gente não presta atenção em como a gente constrói esses resgates, às vezes, em situações, por exemplo, no trânsito, né? O trânsito é um grande teste nesse sentido, em como a gente precisa procurar, né? Não descambar para o campo da imprudência, né? E justamente causar uma aflição atual. A gente pensa muitas vezes que é só uma expiação quando a gente promove, naquele momento, uma necessidade do resgate. Tem uma parábola do Zen budismo que é muito interessante. Diz que um discípulo foi procurar um mestre que ele queria saber sobre a iluminação. E ele já estava assim há muitos anos meditando e fazendo seus exercícios e tudo. E aí foi procurar lá esse iluminado. Aí ele chegou, tirou os sapatos, né, o templo, e entrou. E quando ele chegou lá, ele falou assim, mestre, eu já estou iluminado? E ele falou assim, eu vou te fazer uma pergunta para ver se você já está iluminado. E está a linguagem material, porque a linguagem do mundo material, a linguagem daqui da Terra, ela exige uma disciplina enorme, né? Porque tudo é demorado, não é tão simples como se você estivesse no mundo espiritual. E se a pessoa desrespeita essa linguagem, ela paga um alto tributo. Muito grande. Então, esquece um celular, esquece uma roupa, perde um horário, esquece um documento, perde uma carteira. E aí a pessoa entra num ciclo de aflição. Ela está sempre apavorada, está sempre atrasada, está sempre perdendo alguma coisa e gastando a energia psíquica que bastaria ela se ordenar o seu psiquismo, ordenar a sua vida e ela se forraria de todas essas vicissitudes. Já tem tanta vicissitude que não depende da gente, e você criar mais vicissitudes, essa falta de iluminação nos menores gestos. Você está tocando um ponto muito importante, até como resposta para todos nós. Eu ouvi de um psiquiatra que as pessoas ansiosas vivem no futuro e que as pessoas depressivas vivem do passado. Mas ninguém está no presente, no hoje. Aí você entende o Chico, quando o Chico fala assim, ele tinha lá 2 topos na casa dele. Ele passava e as pessoas amigas falavam assim, eu vivo entre o dever e a disciplina. Foi o que eu aprendi e é o que me assegura a fluidez da vida. E eu fico muito feliz por atender ao dever e à disciplina. Dentro do lar, a gente percebe que os filhos podem desgovernar, a esposa pode perder a atenção do marido ou o marido da esposa. Por quê? Porque deixam de ter atenções simples, de terem um planejamento eficiente, de fazerem a cobertura de tudo que é dever de cada um, aquela parte que é de cada qual. Porque se cada um faz a sua, não sobrecarrega ninguém. E faz aquilo com harmonia, com carinho. A gente deixa muitas vezes de cuidar do lar, da criança, do cônjuge, porque a gente está ocupada, porque quer ir no cinema, quer com as amigas, mas isso era a vida de solteiro. Então, às vezes, você quer viver tardiamente ou num outro momento pelo qual você optou, aquilo é o saudosismo. O Honório falava assim, gente, o saudosismo é que é o problema. Ele que fez a mulher de Ló voltar para trás e aí cristaliza, vira estátua de sal. Você fica preso num sistema fechado. Esse é o desafio. Então tem muita aflição, como Kardec bem compreendeu e colocou, que foi lido aqui, que é problema que nós geramos. E não adianta acusar espírito, acusar obsessor, acusar o passado, porque matou, porque fez. Isso é exagero. Deus. Não é? E nós então damos uma pausa nessas reflexões, vamos para um pequeno intervalo e voltamos em seguida no terceiro e último bloco desse programa. Lembra-te assim, Chorei igual a verdade não é permitas que o veneno da condenação O amor é a te própria assome a boca. doente. Chorei ao Amas desta encontrar-te. forma,
chegamos ao terceiro e último bloco desse programa, em que estudamos o capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Bem-aventurados os aflitos. O Wagner comentava sobre a importância de atender-se, de estar presente no agora, porque o passado, ficar preso ao passado pode gerar depressão, saudosismo, cristalização. Estar preso ao futuro pode gerar uma imensa ansiedade. Nós temos o agora, é preciso estar atento a ele, atento ao nosso processo de reforma íntima, para que a gente se liberte de muitas aflições completamente desnecessárias. Nós nos colocamos, às vezes, provas que nem Deus mesmo gostaria que a gente estivesse nelas. Até o Criador gostaria que estivéssemos livres delas, né? Porque não são completamente desnecessárias, né? Aborrecimentos completamente desnecessários, né? Não tem nenhum propósito. Né? Inclusive, eu queria, aproveitando a deixa na questão do o Consolador, 135, porque foi perguntado a Emmanuel sobre o seguinte: se o determinismo divino é o do bem, quem criou o mal? Vamos ler um pedaço aqui da resposta, que ele diz assim: o determinismo divino se constitui de uma só lei, que é a do amor para a comunidade universal. Todavia, confiando em si mesmo, mais do que em Deus, o homem transforma sua fragilidade em foco de ações contrárias a esta mesma lei, efetuando, desse modo, uma intervenção indébita na harmonia divina. Eis o mal. Urge recompor os elos sagrados desta harmonia sublime. Eis o resgate. Então, o que acontece, nós percebemos assim, o homem, ou o espírito, ele é um ser criado. Ele não detém a vida nele próprio. A vida é um dom de Deus concedido ao ser, né? E nessa interação, nós, no processo da evolução, essa vida recebida, ela transforma-se na carência, na falta. A carência não entra aqui agora não, na falta. O homem é um ser de possibilidade, ser de falta. O problema é que quando nós entramos indebitamente na satisfação desta falta, gera um problema, gera o mal, que é a carência. E aí nós entramos nesse ciclo vicioso que tem sido comentado aqui agora. É preciso resgatar essa sensibilidade da falta, mas não avocando para si a criar circunstâncias para solucioná-la, tributando ou colocando nas mãos de Deus tudo aquilo que é a nossa necessidade, porque o Pai sabe o que nós precisamos. Então, o bem-aventurado aflito é aquele que já reconheceu, não mais por si, pelo egoísmo, pelo interesse pessoal, mas naquele que já espera em Deus, naquele que opera a falta, colocando-se à disposição, porque atribuído a Francisco de Assis o dizer de que é dando que recebe, né? No grande movimento. Então, quando nós buscamos a satisfação do próprio interesse imediatamente, eu quero, eu entro numa situação indébita, né? Mas no momento em que a regra de ouro, fazer ao próximo o que gostaria que fosse feito, é o doar. E aí, nesse sentido, abre um novo circuito e esse aflito, essa aflição, ou esta falta, né, a fome, né, essa sensibilidade do choro, ela abre uma perspectiva muito nova na vida e nós fazemos aquele trabalho conjugado, compartilhado, em parceria com Deus e a vida ganha um novo sentido. É interessante que Humberto de Campos sintetiza no final do capítulo 11, o Sermão do Monte, porque esse capítulo é em torno de um questionamento de Levi, né? Que ele não compreendeu a importância dessas pessoas que estão passando dificuldades, que seriam taxadas como inaptas na sociedade daquele tempo, por uma dificuldade física, por uma série de outros empecilhos. Aí Jesus profere as bem-aventuranças. E no final ele explica para Levi o papel disso tudo, e no último parágrafo, Humberto de Campos mostra que Levi compreendeu quem são os bem-aventurados, porque ele compreendeu que os bem-aventurados seriam aqueles que abandonam as ilusões do mundo para se elevarem a Deus. Então a gente percebe que é isso, essa é a tônica que a gente trata. Sentido. O sentido. Sentido. Então é esse processo de abandono. A aflição é um meio
de você. Porque quando a gente está em dificuldade, em quem que a gente vai buscar geralmente apoio? Quando está todo mundo pleno e absoluto, Os estudiosos. é você. Porque sou eu faço, eu aconteço. Aí, de repente, passa uma dificuldade e você já pede ajuda, faz prece, etc. Então, essa ferramenta que estabelece essa conexão com o alto. Tem um pesquisador alemão, Rutger Dahlke, que trabalha com a doença como caminho. Ele diz que a doença, a dor, quando ela chega na forma da doença, a enfermidade, ela nos torna honestos. Ela tira as máscaras, quando não tem aquele caso da rebeldia, da rigidez, né? Ela nos coloca diante de nós mesmos e desveste todos os véus da máscara e da ilusão, convidando-nos, então, a ter uma postura autêntica de olhar, porque ela diz assim, a doença fala assim, o que me falta? Né? Porque a gente, geralmente, na medicina tradicional, pergunta assim, o que você tem? Eu tenho uma dor de cabeça. Mas, na verdade, nós vamos lá, o que te falta? A pergunta deveria ser assim, o que te falta? Não é? O que a dor de cabeça está provocando de reconhecimento de falta? Então, falta uma série de questões. Carência, umas escassez. Justamente, aí a gente vai Falta entender. calma, falta paciência. Aí o estresse leva a dor de Tem um cabeça. aspecto bonito, né? Eu sempre lembro aqui do Paulo, aquela conversa com a Abigail, né? Que é o aspecto da resignação. Né? Porque os Espíritos até chegam a afirmar, né, que a obediência é a resignação, o consentimento da razão, mas a resignação é o consentimento do coração. Porque quando a gente entende que é um princípio da lei, o espírito de sequência da natureza, quer dizer, tudo tem um trâmite, nós compreendemos que aquela experiência dolorosa, ela tem um momento de começar e um momento de terminar. Então, é um processo que se configura como uma tempestade, tem lá o seu clímax, e depois aquilo se dissolve e vem o raiar de um novo dia. A resignação é essa capacidade de esperar a nova aurora, né? Um novo alvorecer, em que o Criador vai alterar as circunstâncias, vai nos encaminhar para outras posições, para os postos de trabalho, ou vão trazer corações queridos para agregarem na nossa esfera de ação. Né? E sem essa resignação é muito desesperador mesmo o sofrimento. Né? E a Aí é a resignação... verdadeira aflição. Porque aí não tem sentido. Né? Você está falando que o Emmanuel trouxe aqui. Só para... Olha aqui. No final do A Caminho da Luz, nós estamos vivendo essa transição, nessas aferições. O século que passa efetuará a divisão das ovelhas do imenso rebanho. O cajado do pastor conduzirá o sofrimento na tarefa penosa da escolha. E a dor se incumbirá do trabalho que os homens não aceitaram por amor. Olha que bonito, né? Quer dizer, não é separar para punir, né? Não. É separar para fazer um trabalho mais duro, que é o trabalho que a dor faz. Né? Porque a dor é aquela limpeza mais rude, né? Rude. Mais grossa, né? E depois ele fala das bem-aventuranças. É aquela frase do Evangelho, a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. A frase do Evangelho. Do Evangelho, Só né? para trazer uma outra pérola para o colar. Tem uma frase no capítulo 11 também do Boa Nova, em que Jesus fala, através da psicografia de Humberto de Campos, o leito de dor, a exclusão de todas as facilidades da vida, a incompreensão dos mais amados, as chagas e as cicatrizes do espírito, são luzes que Deus acende na noite sombria das criaturas. É honestidade que você falou. Essa honestidade. A pessoa é ela. Ela. Aí a humildade chega, né? Se instala. Chega. Bonito, né? E quando o Deus Haroldo... depura seus filhos. Quando o Haroldo lembrou aqui da resignação, porque fica parecendo que a resignação é um deixar de lado, é um largar, não, é uma virtude ativa. Uma espera. É uma espera ativa, acatando a circunstância atual, não é? Mas sem olhar para trás, com aquele olhar de esperança, que vai mudar. Já aprendeu que a vida tem a sequência. E esse ponto fundamental é que nós estamos aprendendo. Quando Allan Kardec dedica esse olhar todo para esse capítulo 5 de Bem-aventurados aflitos, é realmente a bem-aventurança.
porque a pessoa que já chora, que já é sensível à experiência, já pressupõe que ele ou diminuiu completamente, ou eliminou completamente, ou está diminuindo o ser motivo de aflição para outrem, né? Ele agora, ele está voltando para ele e fazendo uma ressignificação interior da própria vida, do próprio sentido da existência dele diante da vida, diante de Deus, diante dele próprio. Quem que eu sou, não é? Diante da vida. E a desilusão é uma bênção. Graças a Deus. Para a evolução. Né? Nossa! Porque a ilusão, ela dá uma sensação de comodidade, mas ela é uma comodidade falsa. Né? E aí, quando a criatura desilude, é doloroso mesmo, não é fácil. Né? O Haroldo, a gente observa que o grande momento da fé de um indivíduo, isso está na própria história do Jó lá, é quando, na verdade, tudo que ela construiu em termos de beleza, de fervor, despenca na frente dela, na cabeça dela. E ela vai vendo passo a passo e ela prossegue, às vezes, sem saber como, buscando Deus. Buscando Deus. E aí a gente vai encaminhando já para o final desse programa, fim do terceiro e último bloco, com essa mensagem evocada pelo Wagner do Jó, que é a mensagem suprema do Velho Testamento, daquela criatura que se entrega totalmente ao Criador, numa postura de resignação e de obediência suprema. Né? E que a gente só vai encontrar num nível astronômico na figura de Jesus, quando se entrega aos braços da cruz, em rumo a uma felicidade que é uma felicidade que não compactua com o mal, né? E uma felicidade comprometida com o bem comum. Então nós chegamos ao fim do programa, convidamos a todos que continuem acompanhando essa série, o estudo do Evangelho à luz do Espiritismo, num próximo programa em que vamos abordar outros capítulos de O Evangelho segundo o Espiritismo. Até breve.